Bom, continuando a nossa discussão quanto aos coeficientes de Clebsch-Gordon, vamos agora para a nossa segunda propriedade, obedecida por esses coeficientes, que na verdade vai ser um conjunto de propriedades, que são as relações de recorrência. No caso, não confunda relações de recorrência com o método da recorrência que eu utilizei nos últimos vídeos para poder extrair informações quanto à ação de momento angular. Aqui no caso, por relações de recorrência, eu me refiro a qualquer relação do tipo, que algum coeficiente que você quer determinar depende do coeficiente da frente ou do coeficiente de trás, por exemplo, mais ou menos 1, ou então dos coeficientes ainda mais ou menos 2, mais ou menos 3, ou seja, são relações em que algum coeficiente com determinado número específico, com determinado rótulo, depende dos coeficientes com rótulos vizinhos. Isso acaba acontecendo bastante, tem várias propriedades nesse sentido aqui para os coeficientes de Clebsch-Gordon. Eu não vou escrever todas, eu vou escrever aqui algumas que eu acho mais relevantes, ok? E na prática, essa segunda propriedade vai ser a última que eu vou mostrar. Na prática, assim, eu acabei mostrando só duas propriedades, enunciadas pelo menos, que é de que os coeficientes são reais e essa daqui de recorrência, mas na prática veja como mais do que duas relações, porque nessas relações de recorrência eu vou mostrar algumas propriedades, todas elas derivadas de uma primeira, de um primeiro procedimento que eu vou mostrar para vocês, que vai passar para a gente relações de recorrência. Ok? No caso, eu poderia passar mais aqui relações, só que eu acho que essas daqui que eu vou passar, junto, tanto nesse vídeo quanto no último, que eu passei dos coeficientes serem reais, eu acho que já são as propriedades suficientes para que a gente consiga fazer muita manipulação. As outras propriedades que eu poderia enunciar e demonstrar aqui com vocês, eu já acho que fica muito específico. E, enfim, acaba não sendo tão elucidativo assim, então eu vou passar as que eu acho que são mais convenientes no caso. Ok? Bom, as relações de recorrência, elas aparecem quando a gente, então, como eu comentei, relaciona os coeficientes de Clebsch-Gordon com aqueles números que definem os coeficientes vizinhos. No caso, a gente rotula os coeficientes de Clebsch-Gordon com o J, para falar qual que vai ser o momento angular total associado àquela composição, e M1 e M2. Então, no caso, o que a gente vai acabar fazendo é relacionar os coeficientes com, enfim, M's vizinhos, J's vizinhos, e por aí vai. Ok? E, claro, sempre que a gente quer fazer relações de recorrência no contexto de momento angular, naturalmente a gente vai partir para que tipo de análise? Análise envolvendo os operadores J mais e J-, porque eles variam, no caso, em uma unidade, exatamente, os M's. E aí passa para a gente uma ideia de equação de recorrência, de relação de recorrência. Então, bom, o que a gente vai fazer aqui é, dado que nós temos um estado de momento angular Jm genérico, ok? Se a gente aplica o nosso estado J mais ou J menos nesse estado, a gente vai obter o quê? A gente vai obter H barra raiz de J que multiplica J mais 1 menos M que multiplica M mais ou menos 1, tudo isso multiplicado aqui pelo J M mais ou menos 1, de forma que se a gente escreve o nosso estado de momento angular total em termos dos coeficientes de Clebsch-Gordon, ok? Aqui no caso eu vou escrever os coeficientes não do tipo CJM1, M2, eu vou escrever de fato em termos do produto interno, porque vai ficar mais fácil de visualizar algumas relações, certo? Porque em termos do produto interno aparece o J1 e J2, e enfim, eu acho que vai ficar mais, vai ficar menos embolado a escrita e vai ficar mais agradável, ok? Mas, enfim, aqui a gente tem então o nosso J1, M1, J2, M2, aplicado no Jm, tudo isso daqui, vezes o nosso J1, M1, J2, M2. E aí, no caso, esses daqui que são os que eu chamei de CJM1, M2, ok? Os coeficientes de Clebsch-Gordon, ok? E, bom, vamos pegar então esse nosso estado e aplicar o J mais e o J menos, levando em conta esse tipo de aplicação, no caso, aplicando para o momento angular total J mais, J menos total para esses caras, e aplicando o J mais e J menos 1 e 2 para esses caras daqui. Ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, deixa eu separar então essa equação daqui em duas, para a gente poder aplicar o J mais e o J menos. Ok? Então, vamos separar aqui em duas, um pouquinho mais embaixo da outra, para ter espaço para poder fazer tudo. E aí, vamos lá. Vamos começar, então, aplicando o J mais, e depois a gente aplica o J menos. Ok? Então, vamos lá. J mais é aplicado aqui. É a mesma coisa que, enfim, fazer esses caras com J mais. E outro, eu não vou ficar escrevendo aqui os índices do somatório, porque já está implícito que a gente vai somar em M1 e M2. Ok? Então, o somatório aqui, sem nenhum índice, leia como estou somando em tudo. Ok? Mas, vamos lá. Aqui, no nosso lado esquerdo, vai ficar o quê? Vai ficar exatamente essa expressão que eu escrevi aqui em cima.
ok? Então, está aqui. Então, esse cara aqui eu vou colocar em azul para diferenciar. E no lado direito vai ficar o quê? Vai ficar um somatório, né, dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Então, esses caras vão aparecer aqui. E vamos deixar eles em azul. E agora o J mais aplicado nesses caras daqui, né? Bom, vamos lá. J mais aplicado aqui é a mesma coisa que J mais 1 mais J mais 2. Então, vamos lá. J1 mais J2 mais somado aplicado, né? Por definição do operador. Então, vamos lá. Esse cara daqui vai dar o quê? Vai dar H barra raiz de J1 que multiplica J1 mais 1. Como é o J mais, vai ficar aqui um M1 mais 1, ok? M1 mais 1, né? Tudo isso aqui dentro da raiz. E agora que eu acabei lembrando, né? Aqui tá com o mais ou menos, né? Claro, vai ficar só mais e aqui vai ficar só mais, porque é o J mais atuando, obviamente, ok? Mas, enfim, né? Então vai ficar esse cara. E aqui um J1, M1 mais 1, J2, M2, somente, ok? Então, vamos lá, tem esse cara daqui. Agora, mais a atuação, né, do J2, no caso. Então, aqui vai ficar um mais. Vai ser exatamente a mesma coisa, ok? Então, mais, exatamente a mesma coisa. A única diferença é que a gente vai trocar J1 por J2. Então, J2 que multiplica J2 mais 1, menos M2 que multiplica M2 mais 1. E aqui vai ficar um J1, M1, J2, M2 mais 1. Então, está aqui, né, a atuação do J mais em ambos os lados da igualdade. Né, percebam, aqui a gente tem H barra para todo mundo, então a gente pode cortar os H barras, eu vou até tirar eles, na verdade, em vez de cortar de fato. E vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora eu quero ter uma relação de recorrência para os coeficientes de Clebsch-Gordon. Então, percebam, aqui eu já tenho um momento angular total, um estado de momento angular total. Então, o que eu tenho que fazer aqui para poder obter os coeficientes de Clebsch-Gordon, fazer uma relação, dado que aqui já tem um coeficiente de Clebsch-Gordon, basta eu aplicar o BRA J1, M1, J2, M2 em ambos os lados. Porque aqui no lado esquerdo vai aparecer um coeficiente de Clebsch-Gordon e no lado direito vai ser um coeficiente de Clebsch-Gordon, né, vezes alguns deltas que vão aparecer porque a gente está fazendo o produto, né, entre elementos, né, de momento angular que são ortonormais. Né? Para poder fazer, no caso, isso aqui, a única alteração que eu tenho que fazer é o seguinte. Né? Percebam que eu não posso colocar M1 e M2, dado que eu já coloquei M1 e M2 no lado direito. Por quê? Porque percebam, M1 e M2 são variáveis mudas, são variáveis que estão sendo somadas. Então não são variáveis de fato, são só rótulos para o somatório. Então, para ser correto, aqui eu tenho que trocar, toda vez que aparecer M1 e M2, eu tenho que colocar M1' e M2'. Percebam que isso não modifica em nada o meu lado direito, porque esses caras estão sendo somados. Então são variáveis de soma mesmo, né? Eles não têm papel de fato como rótulo, né? Aqui no caso para os nossos estados, ok? E aí quando eu fizer isso, aí vai estar tudo certo, porque agora M1 e M2 não estão sendo somados, ok? Mas então, vamos lá, né? Como é que vai ficar essa nossa expressão? Tô tirando o produto interno, né? Enfim, aplicando o BRA em ambos os lados, né? Bom, vamos lá, vai aparecer esse coeficiente daqui. Depois eu troco a cor de todo mundo, né? Eu coloco o preto para todo mundo. E vamos lá, aí vai aparecer o nosso J1, M1, J2, M2, e aqui o J, M mais 1. Esse cara daqui vai ser igual a... Vamos lá, como é que vão ficar aqui as coisas? Aí que a gente tem que tomar cuidado. Né? Bom, quando a gente faz dois estados de momento angular, vão aparecer deltas. Os J's e os M's têm que ser iguais. Então perceba, aqui vai aparecer a condição de que M1' mais 1 vai ter que ser igual a M1 e que M2' vai ter que ser igual a M2 no produto interno com esse primeiro termo. Ok? Ou seja, todo lugar que tiver M1', eu vou substituir por M1 então vamos lá, M1 menos 1. Isso é equivalente, nesse termo daqui entre parênteses, a gente simplesmente tirar as linhas e trocar esse mais por menos. Ou seja, né, aqui vai ser 1 raiz de J1 que multiplica J1 mais 1 menos M1 que multiplica M1 menos 1. Essa é a única alteração. E aí, né, acompanhando esse cara, vai ter o coeficiente de Clebsch-Gordon, né, claro, com as mesmas alterações. Né? Obviamente esse cat daqui não aparece, porque o BRA já atuou nele e gerou esses deltas, né, de Kronecker que fazem, né, enfim, M1' ser igual a M1 menos 1 e M2' ser igual a M2.
Ok? Então a única coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer essa mesma alteração. Então aqui M1 menos 1. E aí, claro, né, deixa eu fechar aqui essa raiz. Então, essa aqui é a primeira parte para o primeiro termo do lado direito da igualdade. Ok? Vamos agora para o segundo. Mais, e vamos lá, né? Quando a gente aplicar o J1M1, J2M2 aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que M1' vai ser igual a M1 e M2' mais 1 vai ter que ser igual a M2. Ou seja, M2' vai ter que ser igual a M2 menos 1. Então aqui mesma coisa, só fazendo essas trocas. Então aqui vai aparecer raiz de J2, J2 mais 1. E aí aqui, né, como é tudo da mesma natureza, tudo igual, né, a alteração vai ser a mesma. Então menos M2, M2 menos 1. E aí, claro, né, que vai aparecer o coeficiente de Clebsch-Gordon, né, esse cara daqui, fazendo essas alterações também. Então aqui vai ficar um J1, M1, J2, M2 menos 1, JM. Ok? Então aqui, né, tá aqui a nossa relação de recorrência a partir da atuação do J+. Ok? Então tá aqui. Né, e aí, claro, né, deixa eu despoluir isso aqui um pouquinho mais, colocar na mesma cor todo mundo. Né? Percebam que aqui a gente tem de fato uma relação de recorrência, porque olha só, ele está relacionando um coeficiente de Clebsch-Gordon com um momento magnético total específico, com, né, outros coeficientes de Clebsch-Gordon com M1 e M2, né, com excitações diferentes, né, com números magnéticos diferentes. Então aqui no caso, né, isso aqui está falando que os coeficientes de Clebsch-Gordon, como a gente já sabia, eu já comentei, eles são todos amarrados. Né, existe uma relação entre coeficientes de Clebsch-Gordon que são vizinhos. Né, e inclusive esse resultado daqui enfatiza a primeira propriedade dos coeficientes serem reais. Porque percebam, relações entre diferentes coeficientes são dadas todas, olha só, por coeficientes reais. Okay? Então isso não é uma prova, mas isso reafirma, né, o aspecto real, né, o pertencimento ao conjunto dos reais dos coeficientes de Clebsch-Gordon. Né? A outra relação de recorrência que a gente consegue é aplicando, ao invés do J+, o J- em ambos os lados. Okay? Eu não vou fazer, né, passo a passo a mesma conta, porque, enfim, se vocês acompanharam essa conta daqui para a atuação do J+, vocês devem, né, ter uma ideia de que é exatamente a mesma coisa. Quais são as diferenças, no caso, quando a gente pega para o J-? As diferenças são, aqui em vez de mais 1 vai ficar menos 1, e aqui, consequentemente, também vai ficar menos 1. E as diferenças vão ser que aqui vão, né, nesses meios do caminho aqui vão ficar mais, e aqui os sinais também vão inverter de menos para mais. Então essas são as diferenças. Ok? Então percebam que aqui a gente tem duas relações de recorrência que são muito parecidas, né, mas enfim, vinculando coeficientes de Clebsch-Gordon com números magnéticos diferentes. Com essas duas relações, a gente consegue obter, provavelmente, 80% de todas as relações, né, que você consegue encontrar dos coeficientes de Clebsch-Gordon. No caso, né, praticamente todas as relações, né, grande parte delas, são obtidas a partir dessas duas relações, colocando casos particulares. Eu vou dar um exemplo disso. Vamos lá, vamos pegar essa segunda relação de recorrência e vamos analisar um caso específico. Né, vamos analisar o caso em que o momento angular total vai ser o máximo, ok? Ou seja, J1 mais J2. Que tipo de informação a gente consegue tirar daqui? Né, vamos lá, primeiramente, essas raízes daqui são as raízes tradicionais que aparecem, né, pela atuação dos operadores J+, e J-. E todas essas raízes são reais. Né? É fácil perceber isso porque o que está dentro da raiz, né, é sempre positivo. Né? É bem fácil ver isso, levando em conta que J é sempre maior ou igual a M. Consequentemente, J mais 1 é sempre maior ou igual a M mais 1, e J mais 1 é sempre maior ou igual a M menos 1. E aí, fazendo produtos desses lados esquerdos e desses lados direitos, a gente vai ter sempre o lado esquerdo maior ou igual ao lado direito, que são exatamente, né, os termos que estão dentro aqui dessas raízes. Okay, mas enfim, todos eles são reais e positivos. Além disso, percebam, né, o que essa relação fala pra gente é que, conhecendo os coeficientes de Clebsch-Gordon para um estado de momento angular total Jm, você tem informação dos coeficientes de Clebsch-Gordon para um estado com Jm-1. Ok? Agora, vamos lá, vamos pegar um desses estados Jm. Vamos pegar primeiro o caso em que o M é igual a J1 mais J2, o maior deles. A gente sabe que os coeficientes de Clebsch-Gordon para esse cara daqui são todos positivos. Mais especificamente, tem um coeficiente de Clebsch-Gordon que é 1, mas em particular é positivo. Né? Olha só, levando em conta que todas essas raízes são positivas, o que essa expressão fala pra gente é que se, né, esses caras daqui, se a gente coloca J igual a M, igual a J1 mais J2, esses caras daqui são positivos. Essa raiz é positiva, então significa que os coeficientes de Clebsch-Gordon para J igual a J1
mais J2, mas com uma unidade a menos do M, também tem que ser positivo. Agora, se a gente coloca M igual a J1 mais J2 menos 1, tá falando que, a partir do momento que esses caras são positivos, o com M menos 2 também vai ser positivo. Ou seja, se a gente coloca aqui, agora o com M menos 2, né, essa relação fala pra gente é que com M menos 3 também vai ser positivo e por aí vai. Ou seja, o que essa relação fala pra gente é que, como a gente sabe que os coeficientes de Clebsch-Gordon para esse estado saturado são, no caso é um coeficiente só, mas enfim, é tudo positivo, o que essa relação de recorrência fala pra gente é que todos os outros coeficientes de Clebsch-Gordon para esse momento angular total, J1 mais J2, também vão ser positivos. Né? Porque todos os coeficientes aqui são positivos, né? Você coloca os coeficientes com um Jm específico aqui, e aí a conclusão que você chega é que do J-1 também vai ser positivo, porque o que você colocou inicialmente é positivo. Ok? Ou seja, né, a conclusão que a gente tira a partir disso é que J1, M1, J2, M2, com J1 mais J2, M, né, esses coeficientes daqui, eles são sempre, né, mais correto é falar não negativos, né, isso que eu quis dizer. Né, não vai inverter o sinal, esse é o ponto. Então, tá aqui uma das propriedades que, em muitas situações, é bem útil. Certo? Quando você pega o momento angular máximo, todos os coeficientes de Clebsch-Gordon para qualquer M é tudo positivo. Né? Então perceba que foi só um exemplo, né, que eu coloquei aqui, um caso particular, né? Mas enfim, com esses caras aqui, colocando casos particulares do tipo, vamos ver quando o M1 foi igual a J1. Né? Vamos agora inverter J1 com J2. Enfim, a gente pode fazer um punhado de casos particulares para essas duas relações de recorrência. E grande parte, se não, né, 80%, 90% das relações que aparecem para os coeficientes de Clebsch-Gordon, elas partem, né, dessas relações de recorrência. Então, tá aqui a nossa segunda e última propriedade, né, nas relações de recorrência, que na prática, né, são um conjunto bem extenso de propriedades dos coeficientes de Clebsch-Gordon, né, mas enfim, com elas você constrói, né, vocês constroem todo o resto. E com isso, vou encerrando o vídeo de hoje, e não só o vídeo de hoje, mas essa nossa 8ª aula de soma de momento angular. Né, eu falei todos os aspectos, né, necessários, né, enfim, mostrei como é que é a soma de momento angular, né, o que significa a soma de momento angular, né, o status do problema, que é encontrar aquela mudança de base de momento angular total para os dois momentos angulares. Mostrei mais do que um método para poder fazer essa soma, né, e exemplifiquei, né, com a soma de dois spins meios e com a soma de dois spins uns. Né, mostrei no caso diagonalizando JZ e J ao quadrado simultaneamente, e o outro método pelo método da recorrência. Okay? E além disso, né, mostrei propriedades gerais de soma de momento angular, né, quais são os momentos angulares possíveis, como é que é o nosso espaço de Hilbert final, né, ou seja, né, passei todos os mecanismos para de fato a gente falar de soma de momento angular. Agora o que a gente faz? Pega tudo isso e aplica para um caso que a gente precisa fazer soma de momento angular. Que inclusive vai aparecer, ok? Porque as próximas aulas, né, nos próximos tópicos a gente vai ver teoria de perturbação. E na teoria de perturbação a gente vai falar do átomo de hidrogênio com interação spin-órbita, e como eu já mostrei para vocês nessa aula, spin-órbita é um contexto que vale a pena escrever momento angular total. Então ainda vou voltar em algumas enfim, relações aqui, né, mas enfim, né, pelo menos esse tópico, né, está encerrado. Apesar dessa ser a última aula, né, desse tópico, pode ser que você encontre outros vídeos, né, nessa nossa 8ª aula de soma de momento angular. Isso porque, relembrando, né, eu coloco conteúdos adicionais nos cursos que eu disponibilizo para o clube de membros. Então, esses conteúdos, depois daqui, né, vão ser questões resolvidas, enfim, mais exemplos para esse caso de momento angular, para poder valorizar você que apoia o canal e permite com que ele se mantenha e continue existindo. É né, uma retribuição minha aos membros do canal que tanto ajudam a esse projeto iFísica seguir. Né, bom, se você tem interesse de assistir, né, possíveis vídeos aqui, né, depois desse, então te convido a fazer parte do clube de membros. Caso contrário, sem problema, nos vemos na próxima aula, né, que aí sim vai ser, né, teoria de perturbação independente do tempo. Né, e aí a coisa começa a ficar mais interessante, a gente vai pegar correções também, né, do que a gente já fez, enfim, né, para continuar essa nossa análise mais sofisticada de quântica, né, nesse curso de Quântica 2.